Olá a todos, dando sequência a fenômenos ondulatórios, iremos estudar a propriedade de ressonância. Ressonância é quando um corpo começa a vibrar por uma influência de outro na mesma frequência, dizemos que o sistema está em ressonância. É graças a isso que é possível estourar uma taça de cristal apenas com a voz. É também por isso que escutamos o som de um violão. A madeira da caixa do violão entra em ressonância graças à vibração das cordas. Com a energia recebida, o objeto irá entrar em ressonância com o agente excitador, fazendo com que a amplitude da onda aumente cada vez mais até partir-se. Um exemplo de ressonância elétrica é a sintonização de um aparelho de rádio, pois ao girar o sintonizador, a frequência de uma corrente alternada no receptor fica igual às das ondas que foram emitidas pela estação que desejamos colocar. É basicamente o seguinte, pessoal. Você, por exemplo, quando um cantor uma cantora lírica, ela começa a emitir uma frequência muito alta, um agudo muito alto. Essa voz, essa frequência que ela gera, a energia passa para o copo, para uma taça de cristal. Isto é, quando a frequência que a cantora lírica gera atinge a frequência de vibração do cristal. Isto é, existe uma frequência de vibração de cada corpo. No caso, corpos lineares, né? Existe uma frequência certa. Então, quando ela emite uma frequência que equivale igual a uma frequência de vibração do cristal, a taça, né? Entra em ressonância. Frequências iguais, a energia da voz da pessoa passa para a taça. Então, essa começa cada vez mais a captar essa energia, começa a vibrar até o momento que vai estourar essa taça. Se a cantora lírica tentar fazer isso aí num copo comum, não vai conseguir quebrar, porque tem que ter uma certa uniformidade nas moléculas. O cristal é bem uniforme, então ela consegue quebrar um cristal. Tá? Fazendo um agudo com a mesma frequência, um copo comum já não seria possível. E por isso mesmo também que é perigoso a criação de pontes. As pessoas têm que saber dimensionar bem uma ponte. Já ocorreu de uma ponte mal dimensionada e uma tropa começar a marchar sobre essa ponte e o marchar, a batida dos pés, gerar uma frequência que entrar em ressonância com a frequência de vibração da ponte, ao ponto de rachar essa ponte. É uma coisa rara, mas já aconteceu isso. Então a ponte tem que ser muito bem dimensionada. Inclusive, por exemplo, a ponte de Rio-Niterói. A ponte de Rio-Niterói tem que ser muito bem dimensionada, porque bate vento ali direto, que faz com que a ponte vibre. Se a frequência da ventania conseguir uma frequência que vibre certinho com a frequência de vibração da ponte, pode simplesmente rachar a ponte. Então é uma coisa de dimensão também, para que não haja o fenômeno de ressonância na criação de pontes, viadutos, etc. Porque senão poderia destruir a própria ponte entrando em ressonância. Ok? Seguindo, aqui também fala também a forma como os rádios funcionam. Existe um componente que altera a capacitância do equipamento. E quando chega a uma determinada capacitância, consegue sintonizar a frequência da rádio. Basicamente funciona também através da ressonância. É um fenômeno muito eletrônico que não é fácil explicar, mas sabe que também funciona. O sintonizador funciona com a variação de frequência através do sintonizador. Micro-ondas. Um aparelho que funciona através da ressonância é o micro-ondas. O aparelho é capaz de gerar uma frequência de 2.400 GHz, que é a mesma da vibração das moléculas de água. Essas ondas são refletidas na parede do eletrodoméstico e tornam voltar para o alimento, que aquecem a água contida nos mesmos. Basicamente é o seguinte, pessoal. O que esquenta mesmo no micro-ondas é a água dos alimentos. Se você botasse alguma coisa seca lá, um material plástico, seja o que for, não vai acontecer nada, não vai aquecer.
Porque o que aquece realmente no micro-ondas é a água dos alimentos. Porque a frequência de 2400 GHz é justamente a frequência de vibração da molécula de água. Então, o aparelho gera essa frequência que entra em ressonância com as moléculas de água. As moléculas de água aquecem e o calor da água passa para o alimento. Então, o que o micro-ondas aquece é a água. E a água de tabela aquece os alimentos, ok? E é assim que funciona o micro-ondas. Aí os nossos slides mencionam também que as laterais da eletrodoméstica é feita de vidro ou plástico que não aquecem porque tem outras frequências de vibração. Então não há aquecimento do vidro e do plástico devido a essa questão de a frequência é diferente. E outra característica é para não vazar. Existe uma grade de metal junto ao ouvido da porta, em que os espaços entre as malhas dessa grade são menores que as do micro-ondas. Eu não sei explicar isso bem. Eu sei que devido ao tamanho desse espaçozinho que tem nas grades, a onda eletromagnética gerada não consegue passar essas grades, por isso que não passa aos nossos olhos. A gente pode ficar olhando para o micro-ondas despreocupados que nossos olhos não irão fritar, porque a dimensão dos furinhos do micro-ondas da grade são de um tamanho que impedem que as ondas passem, o comprimento da onda não consegue passar essas trilhinhas do micro-ondas, né? Essas passagens da barrinha de ferro do micro-ondas, tá ok? Outro fenômeno que ocorre também nas ondas é chamado interferência. Imagine o encontro de duas ondas. Quando ocorre o encontro de duas ondas, no caso, digamos, sejam as duas cristas, isto é, as duas ondas estejam lá em cima. Ambas aumentam sua amplitude. Isto é, imagine uma onda de 1 metro vindo e vem outra onda de 1 metro também vindo e elas passam juntinhas, eles vão se encontrar e elas de 1 metro irão passar a ter 2 metros. E isso se estiverem em fase. Porque se uma onda de 1 metro não estiver em fase com outra onda de 1 metro, elas podem estar defasadas e estarem ao contrário, então vai ser 0 metros. Vai ser a subtração de uma pela outra. Quando em fase, somam. Quando não estão em fase, subtraem. Por isso se fala, quando dois vales se encontram, sua amplitude é igualmente aumentada e os dois abaixo naquele ponto. Ok? Vamos seguir aqui em frente. Aqui, por exemplo, vejam aqui essa onda aqui. Tem a onda 1, que é azulzinha, e tem a onda vermelha 2. Elas estão em fase. Quando elas se encontram, elas se somam e geram, na verdade, uma terceira onda chamada onda 3. Digamos que a onda 1 tenha 1 metro. A onda 2 tenha 2 metros. As duas estão em fase. Quando se encontram, vão ter 3 metros, que vai ser o somatório das duas ondas. É assim que funciona a interferência, que pode ser construtiva quando se somam ou destrutiva quando elas se subtraem. Ok? Aqui existe a interferência de ondas, 2 pingos de gotas, né, 2 gotas pingando num tanque, né, vai ter criação de 2 ondas, uma onda aqui, outra onda, elas quando se interferem, gera essa imagem, né, ok? Aqui a gente consegue perceber melhor o fenômeno de interferência, tá ok? Normalmente é dessa forma que aparecem nas nossas provas de vestibulares. Reparem bem, houve um pingo d'água aqui e houve outro pingo d'água daqui. Vamos analisar. Olha, a linha grossa, pensa essas linhas grossas, seria a crista da onda, justamente quando a onda está lá em cima. E os pontilhados é justamente quando a onda está lá embaixo. A onda desceu, é o pontilhado. A onda subiu na parte mais alta, é a linha cheia. Então vejam bem aqui, essa linha preta é quando a onda está lá em cima. A linha verde, quando a outra onda está lá em cima. Reparem bem, nesse ponto aqui, elas se encontram. Digamos que seja uma onda de 1 metro e seja uma onda de 1 metro. Elas, nesse ponto, elas vão ter 2 metros, porque elas estão na crista e na crista. Pensem agora nesse segundo caso aqui, esse aqui, em que a verde está na crista e a vermelha, que aqui não está na parte mais baixa. Então,
A parte vermelhinha pontilhada quando a onda está lá embaixo descendo. E a parte verde é quando a outra onda está lá em cima. Bem, se uma onda está lá em cima e a outra está lá embaixo, e elas têm o mesmo comprimento, então vão se anular. Digamos que aqui tem uma boia aqui nesse local. A boia vai estar parada, porque uma onda está descendo e a outra onda está subindo. Então, nesse ponto, a boia vai estar parada. Agora, imagine esse outro caso aqui, ó, nesse ponto aqui, a onda tracejada em azul está lá embaixo. A onda tracejada em vermelho também está lá embaixo. Então, nesse caso, uma boia que esteja aqui, ela está na parte lá embaixo, a 2 metros para baixo. Isto é, uma onda desceu 1 metro, a outra também desceu 1 metro. Elas, quando se encontram, nesse ponto, estão as duas, né, a 2 metros lá para baixo. Então, voltando. Essa primeira está a 2 metros. A boia que está aqui está lá em cima a 2 metros. A boia que está aqui está parada, porque anulou as duas ondas. A boia que está aqui está lá embaixo, abaixo, né, 2 metros para baixo, porque a linha tracejada, a onda está lá embaixo. Ok? É justamente isso, a subida da onda e a descida da onda. Basicamente é isso que a gente vê em franjas de interferência. Isto é quando duas ondas se encontram, você consegue gerar essas franjas, ok? Isso aí cai no nosso vestibular e bastante. Um grande abraço a todos.